Sou o professor Wagner, bem-vindos a essa nossa primeira videoaula de comportamento do consumidor. Essa primeira unidade da disciplina de comportamento do consumidor, ela aborda a questão do conceito da sociedade de consumo, o estágio atual de desenvolvimento do consumo na sociedade e como que isso influencia as atividades de marketing. Para essa primeira unidade, é importante que vocês leiam o capítulo 3 do livro Comportamento do Consumidor. Existem diferentes teorias para explicar o comportamento do consumidor. Dê uma olhadinha nesse quadro, aí tem um resumo das várias teorias, começando lá pela teoria evolucionária, que considera que a principal motivação que move o ser humano é a perpetuação da espécie, até nós chegarmos nas teorias mais recentes. Dê uma olhadinha nas duas últimas. Teoria das necessidades de Maslow, que o que move as pessoas é uma hierarquia de necessidades, ou a teoria cognitiva, que é a mais utilizada em marketing, que associa a decisão de compra a diferentes fatores: o tipo do produto, motivação do consumidor, frequência nas compras, o processo de busca de informações, a percepção que o consumidor possui sobre as alternativas de compra. Tudo isso são fatores que influenciam o comportamento do consumidor e são explicados pela teoria cognitiva. Agora, por trás do consumo, do ato de compra, existem motivações, um conjunto de fatores psicológicos conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual, afetiva, que agem sobre o consumidor, sobre o indivíduo, despertando sua vontade, sua percepção de necessidade e que gera o processo de consumo. Nesse quadro, nós temos a hierarquia motivacional de Maslow. A teoria de Maslow, ela prega que a motivação ela está hierarquizada segundo essa pirâmide e que o comportamento das pessoas obedece a essa hierarquia de necessidades, começando pelas necessidades lá da base da pirâmide, necessidades fisiológicas, comida, água, necessidade de segurança, de defesa, necessidades sociais, de estima, necessidade de autoestima, de reconhecimento, de status e, finalmente, no pico da pirâmide, as necessidades superiores, que é a necessidade de autorrealização, de desenvolvimento pessoal, de conquista pessoal. Então, a teoria de Maslow, ela explica, de certa forma, o comportamento do consumidor a partir dessa hierarquia de necessidades. De qualquer forma, o processo decisório de compra, de consumo, ele segue algumas etapas. Dê uma olhadinha nesse quadro. Ele começa pelo reconhecimento de uma necessidade, busca de informações para suprir essa necessidade. Quais são as alternativas? Ele toma a decisão, o consumidor toma a decisão de compra, consome um produto ou serviço, avalia esse consumo e, por último, descarta o produto. Esse é o processo, o ciclo decisório de compra e consumo. A primeira etapa, que é fundamental, é o reconhecimento de uma necessidade. Esse é o ponto de partida de todo esse que vai desencadear todo esse processo de consumo. Ele é seguido pela busca de informações, levantar as informações, quais são as alternativas que satisfaçam essa necessidade percebida. Esses dois passos, o reconhecimento da necessidade, da carência e a busca de informações, eles sofrem influência de um grupo
chamado grupo de influência. Nós vamos ver agora o que compõe esse grupo de influência que afeta essas duas etapas. A etapa de reconhecimento de necessidade, de busca de informação e a própria decisão de compra. Então, vamos, na sequência, agora ver o que consiste esse grupo de influências. Lembrando que influência, por definição, é um ato ou efeito de influir, é o poder ou ação que alguém exerce sobre o outro, ou sobre certos fatos ou negócios. Aí envolve prestígio, preponderância, poder, ação sobre o outro. Então, partindo dessa definição, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Então, nós temos aí dois grandes grupos de fatores de influência no processo de decisão de compra. A influência ambiental, do ambiente externo ao indivíduo ou consumidor, e o conjunto de grupos de influência individual, interna ao indivíduo, ao consumidor. Vamos ver as influências externas, ambientais, a cultura. Como é que as pessoas, como é que o consumidor se comunica, se relaciona? Quais são as características étnicas desse consumidor? Ainda a influência ambiental. Que classe social ele pertence? Classe A, B, C ou D? Outro ponto, que é a influência ambiental, e esse é uma componente extremamente importante, a família. As relações próximas, familiares, é um fator de influência. Influência pessoal, o círculo de amizade, círculo de relacionamento, a rede de relacionamento. E aí nós estamos falando relacionamento próximo, o relacionamento através das redes sociais. As redes sociais hoje são um importante fator de influência de consumo. Notícias de jornais, o ambiente de consumo que a pessoa frequenta, tem as redes sociais, como nós comentamos, é um aspecto relevante, extremamente relevante, um fator de influência extremamente cada vez mais importante. E ao lado das influências ambientais, nós temos as influências individuais, demográficas, psicográficas, os valores, as crenças, a personalidade, os recursos, o poder aquisitivo do consumidor, a motivação do consumidor, o conhecimento, cultura, as atitudes desse consumidor. São fatores de influência individual, pessoal. Então, repetindo, influências demográficas, psicográficas, valores, personalidade, conhecimento, atitude, motivação, os recursos, poder aquisitivo do consumidor. Então, olhadinha, nesse quadro, esse é um quadro bastante interessante. O comportamento do consumidor ele tem mudado ao longo das últimas décadas. E com isso muda também a visão do marketing, as estratégias de marketing. Vamos dar uma olhada rápida aí. Começando lá na década de 20 do século passado, lá de 1920, chamada Era da Produção, em que a visão de marketing era que um produto bom ele se vende por si só. Passando aí para a era de vendas, que a propaganda e venda criativa, ela vence qualquer resistência do consumidor e gera uma compra. Depois, a partir da década de 50, o foco era o cliente, a satisfação do cliente. Então teve o marketing de massa, segmentação de marketing, nicho de marketing e, finalmente, o foco no cliente. O que predominou durante esse período? O consumidor é o rei, busque atender plenamente a sua necessidade. E, mais recentemente, com a mudança no comportamento do consumidor, nós entramos aí na era chamada de relacionamento. Se construir o relacionamento com o consumidor tem que ser construído cotidianamente. E o espaço
privilegiado para isso são as redes sociais, as redes digitais. É através das redes que você vai compreender a necessidade do seu cliente e construir esse relacionamento. Só relembrando aí, no início da era industrial, da indústria automobilística, com Henry Ford, em que ele afirmava que o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Isso aí só para retratar a visão que se tinha de marketing, de mercado dessa época, né? Como conclusão, nós podemos, analisando os diferentes tipos de comportamento de consumidor, nós podemos, na verdade, montar um mosaico. Dê uma olhadinha, esse é um quadro bastante interessante. Ó. Então, avaliando os diferentes comportamentos de consumidor, você pode segmentá-los. Então, você vai ter consumidores ricos, sofisticados e influentes, 1,8% do universo, prósperos moradores urbanos, 5%, assalariados urbanos, 8,9%, empreendedores e comerciantes, 5%, aspirantes sociais, 9%, periferia jovem, 20%, envelhecendo na periferia, 8%, aposentadoria tranquila, 14%, pode ser menos, hoje os aposentados estão muito intranquilos, né? Envelhecendo no interior, 9%, Brasil rural, 16%. Esse é apenas um exemplo, não se apegue a esses números não, hein? Mas avaliando o comportamento, você pode montar um mosaico de quem são os seus consumidores, qual a característica, qual o perfil. Então, resumindo, aqui nós temos, então, comportamento do consumidor. Ele sofre fatores ambientais, e aí tem o importante, o estímulo do marketing, o famoso 4Ps, produto, preço, praça e promoção, que é um estímulo controlado pela área de marketing. Tem os estímulos ambientais, econômicos, políticos, técnicos, culturais, que não se tem muito controle. E, finalmente, você tem a caixa preta do consumidor, são as características, as influências pessoais, atitude, motivação, percepção, personalidade, estilo de vida. E, finalmente, nós chegamos no processo de decisão de compra, o reconhecimento da necessidade, procura de informação, avaliação de alternativa, decisão de compra e comportamento após compra. E a resposta do consumidor, do comprador, desculpe, em termos de escolha, uma decisão, a escolha dele é uma decisão, qual que é a marca da preferência dele, qual que é o comércio, qual que é a empresa que ele se fideliza, como é que é o momento da compra dele e como é que é a qualidade do processo de compra dele. Então, são esse conjunto de variáveis associado ao comportamento do consumidor. Um ponto importante a ser destacado é a tendência que se observa, principalmente com o advento das redes digitais. Com o advento das redes digitais, o consumidor passou a estar permanentemente conectado, ligado, e ele passa a assumir o comando do processo de decisão de compra. Dá uma olhadinha nessa visão do consumidor no comando. Ele escolhe, utilizando as redes digitais, ele escolhe de que forma que ele quer ser atingido pela comunicação. Se ele quer ser atingido pela comunicação, ele não se contenta mais com as informações básicas fornecidas pelo fabricante. Ele utiliza o produto e, se não gosta, descarta. Ele é menos fiel, ele troca facilmente de produto ou serviço. Ele busca, mais do que produto e consumo, ele busca experiência através das redes. Ele troca permanentemente informações com outros consumidores. E aí existe o conceito do boca a boca digital. Então, com o advento das redes, o poder de influência do consumidor chegou a um ponto que a gente pode dizer que hoje, efetivamente, o consumidor está no comando do processo.
Um exemplo típico, por exemplo, em que ele passa a ser não só consumidor, mas como co-criador, coprodutor de conhecimento, por exemplo, a Wikipedia, por exemplo. Qualquer pessoa, qualquer consumidor pode passar a ser um criador de conhecimento, de informação. O ambiente digital, as redes digitais propiciam esse nível de participação. E criou-se a figura aí do produconsumo. O que é o produconsumo? É a impossibilidade atual de você separar a produção do consumidor. O consumidor passa a ser parte integrante da produção de um serviço, de um produto. E a nova economia está sendo caracterizada por isso, por um intenso relacionamento de colaboração entre clientes e empresa.